Então, vamos lá. Primeiro tem o Oswaldo aqui, que já vai na linha de uma pergunta que o Luiz fez. Tá? O Oswaldo falou o seguinte: quanto custa ter uma holding familiar? É caro? Né? E essa pergunta, tá? Ela vai mais ou menos na linha de uma das perguntas do Luiz. E na sequência, você fez uma pergunta que bate mais ou menos com essa resposta que eu vou dar. Tá bom? Qual foi a pergunta que o Luiz fez? Então, o custo de uma holding é de 4% mais honorários? Não, esse não é o custo de uma holding. Tá? E outra coisa, tá? Emendando então para a resposta do caso do Oswaldo aqui. Quanto custa uma holding, etc e tal. Veja, é uma coisa que eu não consigo responder, embora eu gostaria de responder. E por que, que eu não consigo responder? Porque eu não conheço a realidade patrimonial da família e muito menos a composição familiar da família. Não consigo. O que, que eu posso te dizer em termos de parâmetro? Não que eu vou te dar valores, mas veja, para que você possa entender. Um serviço desse de holding familiar não está baseado no valor dos bens da pessoa. Eu vou dar um exemplo, mas muito extremista, para tentar materializar isso que eu estou falando, tá, Luiz? O que, que acontece? Imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo bem extremo. Imagine uma situação de uma pessoa ou de uma família que tenha 20 milhões de reais de patrimônio. Tá bom? Caso número 1, essa família tem uma casa, portanto, uma mansão, enfim, de 20 milhões de reais e nós vamos fazer um sistema de holding familiar para esta família. Isso vai ter um custo, ok? Esse então é um perfil. Imagine o seguinte, agora a mesma situação, um patrimônio de 20 milhões de reais, só que nesse caso a família tem 20 imóveis no valor de 1 milhão de reais cada. São 20 imóveis. Nesse caso, o que vai acontecer? E aí certamente vai acontecer. Tá? Vai ficar muito mais caro fazer uma holding familiar para o caso que tem 20 casas no valor de 1 milhão de reais do que fazer uma holding familiar para a família que tem uma casa no valor de 20 milhões de reais. Por quê? Porque a precificação para esse sistema não está baseada no valor do patrimônio, e sim nas horas de trabalho. E as horas de trabalho eu só vou conseguir mostrar no croquis estrutural. Quando eu monto o sistema ou as opções de sistema, e lá vão estar dispostas as horas de trabalho que eu vou despender para cada sistema. E aí sim a gente vai chegar no custo. Entendeu, Luiz? Então eu não consigo dizer quanto custa uma holding familiar. De pronto eu não consigo. Mas no croquis estrutural, que é a segunda etapa dessa construção, eu consigo sim. Tá bom, Luiz?